Meus irmãos, o nosso estudo de hoje, como foi anunciado, né, no momento das perguntas, na semana passada, eu disse que hoje nós estaríamos tratando sobre a predestinação. E a pergunta que nós precisamos responder, e muitos fazem essa pergunta: predestinação não é uma heresia bíblica? Quando alguém fala sobre a predestinação, não está ofendendo aquilo que a Escritura verdadeiramente ensina? É isso que nós tentaremos responder aqui. Tá? Este é um dos temas mais debatidos no meio evangélico, e as principais razões são uma suposta injustiça da parte de Deus. Como Deus, sendo amor, poderia criar o ser humano e destinar o ser humano para a salvação e outro para a perdição. Então, muitos não aceitam a possibilidade da predestinação revelada pelas Escrituras, porque não admitem, e fazem isso até com boas intenções mesmo, não admitem qualquer noção de que Deus esteja sendo injusto. Mas injusto a partir de qual critério? De qual ótica? Nós usamos a nossa própria ótica, e aí nós entramos realmente em conflito quando esse assunto é exposto a nós. Outros também sofrem uma dificuldade muito grande em relação a aceitar a doutrina da predestinação, por causa deste incentivo ao fatalismo humano. Alguém vai dizer: já que Deus me predestinou, então eu não tenho possibilidade alguma de perder a minha salvação e vou curtir todos os prazeres que o mundo me oferece. Outros vão dizer: eu estou perdido mesmo, Deus quis que fosse assim, e eu vou continuar desobedecendo, transgredindo, vou continuar ofendendo a palavra de Deus. Então, esse fatalismo é algo que nos causa arrepios. Por isso, nós evitamos, muitas vezes, tocar no assunto da predestinação. E isso acontece porque nós não aceitamos qualquer incentivo que leve o crente a pensar assim. Outros também resistem à doutrina da predestinação por causa do desestímulo à missão, desestímulo ao impulso missionário. Bom, se Deus já predeterminou aqueles que haverão de ser salvos e aqueles que haverão de se perder, então não faz o menor sentido sair por aí pregando a palavra de Deus. Então, esse é um outro problema, é um outro assunto, é uma outra razão que muitos apresentam para resistir à doutrina da predestinação. Também não são todos os motivos, as razões que nós ouvimos, mas talvez essas sejam as principais, né? Essa última talvez seja a mais importante razão apresentada por aqueles que resistem a aceitar a doutrina da predestinação. É que não existe fundamentação bíblica. Há uma inconsistência bíblica para defender a doutrina da predestinação. Então, meus irmãos, em meio a essas dúvidas sinceras e heresias, porque há aqueles que têm dúvidas sinceras sobre o assunto, outros já têm uma opinião formada e não aceitam de maneira alguma que a Escritura lhe contradiga, né? Então, assim, o que eu penso, o que a Escritura pensa, não importa. O que importa é o que eu penso, e sai por aí, então, ensinando outras coisas sem uma análise ampla, abrangente daquilo que as Escrituras ensinam. O que nós precisamos fazer em face dessas dúvidas sinceras e até mesmo de heresias que são ensinadas nos nossos dias a respeito da predestinação? É examinar as Escrituras, e é isso que nós faremos aqui. Só que antes de adentrarmos nesse assunto tão sensível e inevitável tema para a vida da igreja, nós talvez ignoramos por muito tempo este assunto e carregamos dúvidas no nosso coração. Então, antes de nós entrarmos neste assunto, nós precisamos admitir pelo menos dois cuidados aqui. Primeiramente, há determinados assuntos que estão reservados à exclusiva autoridade de Deus, e quanto a estes assuntos, não nos foi dado conhecer, e, portanto, cabe-nos o silêncio contra qualquer especulação e blasfêmia. Nós precisamos entender que nós não temos o conhecimento que Deus tem. Nós somos criaturas finitas. Nós somos criaturas limitadas. Se nós, sempre gosto de dizer isso, se nós tivéssemos o conhecimento de Deus, não seríamos homens, seríamos deuses. Então, existem assuntos que são reservados à divindade. À divindade. E nós só temos acesso àquilo que nos foi revelado pelas Sagradas Escrituras.
Isso não significa que o que nos foi revelado é todo o conhecimento e toda a sabedoria de Deus. Não, meus irmãos. Há muito dentre o conselho da Trindade que nós não sabemos, que nós não conhecemos. Então é preciso haver nos nossos corações a humildade de nos sujeitar com o nosso silêncio em face daquilo que as Escrituras se cala. Se as Escrituras, elas silenciam diante de determinados assuntos, nós também temos que nos silenciar e evitar qualquer especulação ou nos precipitar ou agir de forma imprudente afirmando o que as Escrituras não afirmou. E isso pode nos levar a blasfemar, né, do próprio Deus. Segundo, só podemos buscar respostas nos limites que nos foi dado nas Escrituras, e se dúvidas persistirem, mesmo assim, então, de antemão, eu já estou aqui antecipando a possibilidade de, no final deste estudo, você continuar dizendo, eu ainda tenho dúvidas. Como eu não sou capaz de elucidar todas as dúvidas de todo mundo, né, nas minhas pesquisas bíblicas, é possível que, terminado este estudo hoje, você diga para mim, olha, pastor, eu ainda tenho dúvidas a respeito disso. Bom, se isso acontecer, esse assunto, é preciso ficar claro, você crer na predestinação ou não crer na predestinação, ele é importante, mas ele não é essencial para a nossa salvação. Então, ao invés de nos dividir por assuntos secundários, temos que nos unir por aqueles que são primários. E esses assuntos é que nós precisamos ter acordo, os assuntos primários, não os secundários. Se você crê ou não crê na predestinação, isso é algo que sério, isso requer atenção, isso é importante, mas não na medida de nos dividir como povo de Deus, tá? Como povo do Senhor. Bom, vamos conceituar aqui, entender o conceito da palavra predestinação. Essa palavra ela vem do latim, predestinatio, tá? Pré, que significa antes, e destinação, ou destinatio, que significa destino. O dicionário Michaelis, ou Michaelis, né, diz o seguinte, que essa palavra predestinação significa o ato ou o efeito de predestinar. Crença de que tudo o que acontece é planejado ou decidido antecipadamente por Deus. E aqui não é um dicionário de teologia, é um dicionário secular da língua portuguesa. O próprio dicionário já reconhece que predestinação é uma ação, ou o efeito de uma ação, cuja origem está na própria divindade. Então, é Deus ou uma força superior e que o homem nada pode fazer para modificar tais planos ou decisões. Ou seja, em outras palavras, é uma pré-definição. As coisas já foram estabelecidas, as coisas já foram definidas, as coisas já foram determinadas, muito antes de virem a existir. Quando nós vamos para a palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, onde essa palavra mais ocorre, nós descobrimos a palavra prurisso. Pro é uma preposição grega que significa antes, e orisso que é um verbo que significa determinar. Então, é algo que é determinado previamente. Olha o que diz, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9 e verso 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Veja o que Paulo está dizendo. Isso é uma das passagens, nós veremos outras aqui. Deus não nos destinou para a ira, Ele nos destinou para alcançar a salvação mediante o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, essa palavra é uma palavra cujo entendimento e conceito está muito presente nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. E só podemos entender o conceito bíblico da predestinação se antes entendermos o conceito bíblico da soberania de Deus. Se fizermos um caminho contrário, tentar explicar a predestinação pela predestinação, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, só vamos criar confusão. Então, antes de discutir, de debater, de tentar conceituar biblicamente a predestinação, é preciso que nós estudemos o ser de Deus.
E uma vez compreendendo o ser de Deus, uma vez entendendo do ponto de vista bíblico quem é o Senhor, aí, irmãos, o conceito de predestinação vai se tornar óbvio para nós. Totalmente óbvio. E é esse exercício da lógica bíblica que eu quero fazer com os irmãos aqui. A Bíblia dá testemunho de Deus, da existência de Deus. E este Deus, ele é declarado pelas Escrituras como sendo onipresente. Ele está presente em todas as partes. Oni, uma palavra do latim que significa todo, presente. Ele está presente em toda a existência. Não existe um espaço em que a presença de Deus não possa ser percebida. Também onipotente, ele tem todo o poder. Não há limites no poder de Deus para que ele execute a sua vontade. Também a Bíblia declara que ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, quer passadas, presentes ou futuras. O Senhor sabe todas as coisas, aquelas que estão escondidas no interior do nosso coração, aquelas que são patentes aos seus olhos. O Senhor sabe todas as coisas. Também a Bíblia diz que ele é santíssimo. Deus é luz e nele não há treva nenhuma, diz João em 1 João capítulo 1, verso 5. Deus, ele é absolutamente santo. E porque ele é santo, ele é digníssimo, digno de receber todo louvor, toda adoração, pelos séculos dos séculos, e ninguém é semelhante ao Senhor. Só o Senhor carrega no seu próprio ser, carrega na sua existência dignidade sublime em relação a qualquer das suas criaturas. Ele é eterno, ele sempre existiu, ele não teve princípio e ele não tem fim, diferente das suas criaturas que tiveram um princípio, muito embora os homens não tenham um fim. O homem, depois de criado, ele se torna um ser eterno, a sua existência passa a ser eterna, ou na presença de Deus, ou banida dela. Mas o homem, ele tem um princípio, ele foi criado, os anjos foram criados, a natureza foi criada, mas Deus não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu e sempre existirá. A Escritura dá testemunho de que ele é eterno. E Deus, na sua grandeza, ele é completamente distinto de qualquer uma das suas criaturas e de tudo que se possa ver. De tudo que se possa ver. Por isso que qualquer tentativa de ilustrar o ser de Deus é uma ofensa ao ser de Deus, de maneira que Deus proibiu fazer qualquer imagem, seja dele ou de qualquer outro ser espiritual. Porque Deus, ele não pode ser compreendido nos limites da nossa própria imaginação, tamanha grandeza é o Senhor. Ele é transcendente nesse sentido. Ele não faz parte da ordem da sua criação. Ele é superior à sua criação. Mas isso não significa que Deus não interage. Isso não significa que Deus não toca. Isso não significa que Deus não se compadece. Isso não significa que Deus está alheio. Isso não significa que Deus está passivo. Muito pelo contrário, ele é também imanente. Aliás, o nome do seu filho deveria ser Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o Deus que emana, o Deus que intromete, que intervém, que adentra. Então Deus, embora transcendente, ele se relaciona com a sua criação. A Bíblia dá testemunho de que Deus possui virtudes absolutas. Alguns teólogos vão dizer que essas virtudes são comunicáveis. Eu tenho um questionamento sobre isso, né? Aliás, o conhecimento, ele é revisto de geração a geração. Eu cresci ouvindo, por exemplo, que o amor é uma atribuição, ou um atributo de Deus comunicável. Depois, com o passar do tempo, com as reflexões teológicas, com as literaturas que nós vamos lendo, a gente vai descobrindo que os teólogos já não usam mais a palavra atributo, porque atributo é algo que se dá, é algo que se anexa, é algo que se atribui. E isso não se aplica ao ser de Deus.
os teólogos hoje usam a palavra virtude. Deus, ele possui virtudes, tem mais a ver com o ser dele, está relacionado intimamente com o ser dele. E aí, outro conceito, a virtudes comunicáveis. Bom, certo, Deus, ele atribuiu ao homem a sua semelhança. A imagem é a comunicação externa daquilo que em Gênesis, nas palavras de Moisés, é semelhante. Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o formou, homem e mulher os criou, né? Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que, embora Deus tenha dado ao homem a capacidade de amar, sendo ele amoroso no seu ser, na sua essência, como disse o próprio João, Deus é amor, essencialmente Deus é amoroso, o amor que Deus comunica à sua criatura não é o amor absoluto presente em seu ser. O homem, ele é habilitado a amar, mas o homem não é capaz de amar como Deus ama, porque esta é uma virtude exclusiva do ser de Deus, é sublime apenas no ser de Deus. E Deus, ele é amor, mas ele também é justo e fiel. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre cabalmente, e todos os seus atos, diz o salmista, nas palavras de Moisés e também em Apocalipse, são atos de justiça. Entender isto no ser de Deus é tão importante, porque lá na frente a gente pode desconfiar de alguma ação de Deus a ponto de chegarmos à conclusão de que ele está sendo injusto conosco. Não, Deus, ele não pode ser injusto. Isso é contraditório com o seu próprio ser. Deus, ele é justo e absolutamente fiel. Se ele prometeu, não tem como voltar atrás, porque ele não é homem para que minta. Ele não é como o homem que mente, que promete, que faz um voto e não cumpre. Não, o que Deus prometer, o que Deus falar, ele cumpre cabalmente. E todos os seus atos são atos de justiça. Perfeita justiça. Estava vindo para cá, conversando com a minha família sobre tantas injustiças que estamos vendo hoje no cenário do nosso país. Tantas injustiças, tantas perversidades, quantas tramas, quantas barganhas para fraudar a justiça, para driblar e manipular ilicitamente a justiça. Então, o conceito de justiça que vem da nossa sociedade pode influenciar a maneira como nós olhamos para Deus. E somos aqui arguidos pelas Escrituras a não olhar para Deus pela ótica da sociedade atual, mas olhar para Deus pela ótica do testemunho das Escrituras. Deus é um ser justíssimo. A sua balança não é uma balança que se inclina, ele não pode ser baganhado, ele não pode ser compelido a fazer aquilo que não lhe agrada. Ele é reto nesse sentido, ele é justo. A Bíblia fala sobre isso. Deus também é bondoso, compassivo, longânimo, misericordioso, e todas essas virtudes relacionadas com a capacidade de oferecer às suas criaturas aquilo que elas não merecem, porque ele é gracioso, Deus é bondoso, e ele sabe lidar com as suas criaturas de uma maneira sensível às suas dores e às suas necessidades. Ele é o autor da vida, a fonte de toda a vida. Todo ser que respira, respira, porque Deus é a fonte da sua própria existência. Toda a criação deve a sua existência ao Criador. Ele disse e tudo se fez. O homem, de forma especial, formou do barro e lhe soprou na face o fôlego de vida. Deus é a fonte da vida. E ele tem poder de não apenas conceder a vida, mas também de manter a vida, especialmente a vida eterna. Ele é fonte de glória. Como nós já mencionamos, ele é digníssimo. Digníssimo, e toda a glória e toda a majestade está nele, todas as virtudes estão nele.
De maneira, como diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, que ele reflete a sua glória na criação. E na criação não há fonte de glória. A sua criação reflete a glória do seu Criador. Os céus proclamam a glória os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento da terra anuncia as obras das suas mãos. Paulo vai dizer em Romanos 1 que os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder, são percebidos nas coisas que foram criadas, porque a criação apenas reflete a criatividade, o poder, a beleza, a poesia, a musicalidade, as funções, as virtudes do seu Criador. Então, a criação por si só é apenas uma manifestação de quem é o Senhor, de quem é Deus. Deus, Ele é fonte de glória, e Ele também é fonte de paz. É dele que procede a paz. É dele. O autor da Epístola aos Filipenses, Paulo, no capítulo 4, chega a descrever Deus como o Deus da paz. O seu filho, lá em Isaías, capítulo 9, é chamado de o príncipe da paz. A paz só pode ser experimentada como, ainda que seja como um vislumbre, ainda que seja o resquício dentro da natureza humana, só pode ser desejada por causa da presença de Deus, por causa da graça comum de Deus, porque Deus é fonte de toda paz. A Bíblia diz que Ele é verdadeiro, e aqui há uma contraposição com todos os outros deuses invocados na história da humanidade. O autor do Salmo de 115 chega a dizer que os homens invocam deuses que têm mãos, mas não apalpam, que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam, que têm pés, mas não andam. E semelhantes a eles são os seus próprios adoradores, porque estão espiritualmente mortos. E o salmista declara, de forma irônica, até esse estado caótico dos deuses e dos seus adoradores, para ressaltar naquele texto a existência de um Deus que é único e é verdadeiro. Os moradores da cidade de Tessalônica, depois que ouviram a pregação do Evangelho, pela instrumentalização do seu servo, o apóstolo Paulo, diz o texto lá no capítulo 1 ou capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, que os moradores de Tessalônica, eles resolveram pegar todos os seus ídolos, levar para uma praça pública e atear fogo para servir ao único Deus e verdadeiro. Deus é só um, Ele é verdadeiro e único, tá? Bom, rapidamente, esboçando o ser de Deus em meio a todas essas virtudes exclusivas do seu próprio ser, sublimes no seu próprio ser, nós não temos outra saída senão chegarmos à conclusão de que sim, Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele é justo e fiel. Ele sabe todas as coisas, por isso, na eternidade, Ele decretou, Ele estabeleceu, Deus tomou no conselho da Trindade decisões. Não há nada oculto aos seus olhos. Deus sabe todas as coisas. E Ele, como sendo justo e fiel, Ele executou e vem executando todos os seus decretos de uma maneira fiel e justa. Nesse sentido, Deus decretou e por isso Ele viu. Alguns vão dizer que Deus viu eventos e porque Ele viu eventos, Ele decretou esses eventos. Que é, do meu ponto de vista, há uma contradição de lógica. Ora, Deus estaria sendo apenas aquele que está ratificando eventos determinantes que Ele não teve qualquer interferência. Não me parece fazer sentido dizer que Deus viu e por isso Ele decretou. Não, Ele decretou, e uma vez que Deus decretou, se desencadearam os eventos, assim como o profeta Isaías disse, que Deus, uma vez que Ele
libera a sua palavra, ela não volta para ele vazia, até cumprir cabalmente aquilo para o qual ela foi determinada. Então, eu creio no testemunho das Escrituras, quando diz que, quando nos ensina e quando nos dá a noção de que Deus, sim, Ele decretou eventos. Todos os eventos, isso antes de tudo ser criado, Ele decretou eventos e, por isso, agora Ele vê a execução de todos esses eventos. Aliás, nós temos nas nossas mãos decretos que foram estabelecidos desde a eternidade e que estão cumprindo justa e fielmente todas as palavras decretadas na eternidade quanto à consumação dos séculos. Lendo o livro de Apocalipse, nós vemos exatamente isto acontecendo. Todos os eventos sendo executados. Por que eles estão sendo executados? Por que nós não temos como impedir o curso do tempo e os eventos determinados no tempo, debaixo do céu, para cada um deles? Porque isso, antes de tudo, fora decretado pelo Senhor. Olha o que diz, por exemplo, o texto do Salmo 33, verso 9. Ele diz: pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Ou seja, Deus decreta, e porque Ele decreta, os eventos são realizados. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja luz é um decreto, é uma determinação. Houve luz é uma execução desse decreto. É uma realização daquilo que Deus já estabeleceu soberanamente, antes que houvera luz. Porque Ele é soberano para isso. E Ele tem todo o poder para isso. E todas as suas obras são justíssimas. E Ele é digníssimo, Ele é santíssimo, Ele é eterno, Ele é imenso. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é amoroso, Ele é bondoso. E todas as virtudes que nós verificamos aqui. Ao negar a doutrina da predestinação, vão acompanhando o raciocínio. Ao negar a doutrina da predestinação, se nega que Deus seja soberano em seu conhecimento prévio dos eventos e, portanto, incapaz de garantir a execução da sua vontade. Ele não sabe o que vai acontecer ali na frente, porque ele não está vendo. É como é como viver a experiência, nós aqui, de vedarmos os nossos olhos e começarmos a andar para ver onde que nós vamos tocar. Se vamos tocar na parede, nos bancos ou na porta. Então, é como se Deus, por não enxergar o futuro, Ele estivesse tateando a história da humanidade, sem a capacidade de previamente, de antecipadamente, interferir nesses eventos. Então, ao negar a doutrina da predestinação, nós estamos afirmando que o poder de Deus está limitado para agir na história da humanidade e também restringindo o seu conhecimento futuro. Portanto, Ele estaria aprendendo e improvisando na história. Existe uma teologia chamada teísmo aberto ou teologia relacional, que prega exatamente isso. Que Deus está conhecendo o homem, que Deus está aprendendo com os eventos da humanidade, e na medida que esses eventos estão sendo realizados aos seus olhos, Ele está modelando a maneira de lidar com a história humana. Então ele prepara um cenário em torno do homem, e Ele então fica ali tentando ou torcendo para ver como o homem vai agir, como se estivesse sujeito a aprender com o homem naquilo que o homem está realizando. Isto, meus irmãos, sim, seria uma afirmação biblicamente inconsistente e blasfema. Chegarmos à conclusão de que Deus, Ele tem o seu poder limitado, o seu conhecimento limitado, que Ele está impedido de se antecipar a determinados eventos, porque Ele não está enxergando as coisas lá na frente, lá no futuro, tá? Isso sim seria uma afirmação biblicamente inconsistente e, por que não dizer também, blasfema, porque está ofendendo o ser de Deus segundo a revelação da Escritura. Olha o que o Charles Spurgeon disse: você pode até discordar da palavra predestinação, mas não pode removê-la da Bíblia.
Você não pode remover esse entendimento, este conceito da Bíblia. Ele está presente na Bíblia. E há duas passagens, nós veremos outras aqui, mas há duas passagens quando nós falamos de predestinação, dentro do entendimento da salvação, há duas passagens que são assim tão claras quanto incontestáveis para sustentarmos de que a predestinação, sim, é um conceito bíblico. Primeiro, a predestinação é a expressão da soberania de Deus e está relacionada com a eleição nas Escrituras, como nós vimos aqui. Predestinação, ela está relacionada, ela é derivada do conceito da soberania de Deus, do ser sublime de Deus. Tá? Olha só o que diz Provérbios 16:4. Diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Há outras passagens que os irmãos podem conferir, Romanos 9:22, 1 Pedro 2:8 e Judas 4, onde os autores bíblicos estão falando a mesma coisa. Por outro lado, nós temos o texto de Atos 13:48, que diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido, voz passiva, sido destinados para a vida eterna. Só creram aqueles que tinham sido destinados para crer. E há muitas outras passagens que afirmam as mesmas verdades que nós estamos ouvindo aqui. Como é que a gente nega isso? Nós não podemos negar isso, né? 4 passagens aqui que falam sobre isso também. Romanos 9, 22 a 23. Diz assim, depois de expor a doutrina da justificação, Paulo diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então Deus, ele revela o seu poder nos vasos que foram preparados para a ira, para a perdição, e ele revela as riquezas da sua glória no que ele chama de vasos de misericórdia, se referindo àqueles que de antemão ele preparou para que experimentassem a vida eterna na sua presença. Outro texto, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O texto está lá na Bíblia, e aí nós tentamos fazer uma reinterpretação dessa passagem, mas enfrentamos uma grande dificuldade para negar essa doutrina quando nós entramos em contato com tantas outras passagens na Bíblia. Aliás, você vê Deus criando primeiramente o homem e não a mulher. Alguém poderia questionar: por que Deus não fez primeiro a mulher e depois o homem? Porque Ele é Deus e soberanamente Ele quis que fosse assim. Ele quis que fosse assim. Ele tinha 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, nasce Sete, do qual vem toda a descendência sendo preservada, a semente que foi preservada, dessa descendência vem um filho de Deus. Deus escolheu Noé no meio de uma geração pervertida e corrupta. Alguém poderia dizer, mas por que Deus escolheu Noé e não escolheu outro? Porque Ele é Deus. Ele escolheu Noé e a sua família. Noé andava na presença de Deus e ele quis. Aí Deus vem e escolhe Abraão. Abraão estava onde? Abraão estava no meio de uma geração pervertida e corrupta e idólatra. Deus escolheu Abraão. E ainda disse: de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas ou benditas todas as nações da terra. 2 promessas: de ti farei uma grande nação, a história do Antigo Testamento. Em ti, ou seja, na sua descendência, abençoarei todas as famílias da terra. Novo Testamento, Jesus Cristo vem, por meio dele, salvação é confirmada a todos aqueles que nele creem. A promessa que Deus fez a Abraão foi devidamente cumprida. Deus escolheu um povo entre tantos povos, o povo de Israel. Deus escolheu o seu povo. A escolha é uma questão de liberdade daquele que é soberano. Ele escolheu. A decisão foi dele, né?
Outro texto, 2 Timóteo 1:9, que nos chamou e nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Já que não é por obras, né? Então foi pela graça. Ele resolveu determinar a nossa salvação, nos chamando por sua própria determinação e graça, que nos foi dada por meio de Cristo Jesus nos tempos eternos. Então, muito antes de Jesus vir, isso já estava determinado. Antes de Jesus vir, isso já estava determinado. Isso faz parte dos eternos decretos de Deus. E no tempo esses decretos estão em execução. Quando você lê lá Apocalipse capítulo 5, diz que aquele que parecia um cordeiro, como se tivesse sido morto, que vai até aquele que está sentado no trono e toma da sua mão direita o livro. E aí, quando ele toma esse livro, ele recebe toda aquela adoração universal e ele começa a desatar os selos, né? Que livro é este? O livro dos decretos redentivos de Deus. É justamente no plano da eternidade, Jesus executando o plano redentivo desde a antiga aliança. Esses selos estão sendo começaram a ser quebrados e na história começaram a ser revelados todos os planos redentivos de Deus. E aí você vai lendo o livro de Apocalipse e você vai vendo todas essas questões sendo reveladas, os ímpios sendo penalizados e os eleitos sendo preservados, até a consumação final do juízo, lá no capítulo 20 de Apocalipse, quando todos os inimigos do Filho de Deus são punidos severamente, lançados no lago de fogo que arde em enxofre, e os eleitos de Deus passam a desfrutar da vida eterna, onde não há sol, capítulo 21 de Apocalipse, onde não há lua, onde todas as nações são curadas e vivem um estado de perfeita saúde, onde não há dor, onde não há lágrima, onde não há mais tristeza. Irmãos, Ele é Deus. E se por algum momento nós nos esquecemos, ainda há tempo de nos lembrarmos, Ele é Deus. E Ele, nos tempos eternos, Ele determinou de forma graciosa a nossa salvação e irresistivelmente fomos chamados à sua presença. Apocalipse 13, verso 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, desde quando? Desde a eternidade. Desde a eternidade, o sacrifício de Jesus já tinha sido determinado, já estava tudo organizado. E no tempo, essas coisas estão apenas sendo reveladas. Tá? A predestinação divina é uma doutrina inegável, nós não podemos negar. Até aqui, o que nós vimos, de forma rápida, resumidíssima, não tem como nós negarmos a predestinação. Tá? Contudo, precisamos compreender as divergentes perspectivas teológicas. Existem 4 perspectivas teológicas sobre a questão da predestinação. As duas mais famosas são chamadas na teologia de infralapsarianismo e supralapsarianismo. O que essas palavras significam? Infra, palavra do latim, que significa abaixo, e supra, que significa acima, e lapsus, que significa queda. Tá? Então, o infralapsarianismo vai ensinar que Deus criou todas as coisas, criou o homem, mas o homem caiu do seu estado de retidão. Então, após a sua queda, e aí eles vão pegar o texto de Gênesis 3,15 como proto-evangelho, após a queda, Deus então estabelece uma promessa de que o descendente da mulher, ele seria ferido no calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente, neutralizando o poder do diabo. Então, é a partir da queda que Deus, então, predetermina aqueles que haverão de ser salvos em Cristo Jesus. E aí, esses infralapsarianismos, eles vão dizer o seguinte, que vão usar aquele texto de Efésios 1, dizendo que foram escolhidos em Cristo.
Eles foram predestinados em Cristo. Então, só a partir de Cristo, por causa do pecado, é que eles passaram a ser, então, predestinados. Tá? E aí, na história, o que Deus estava fazendo é apenas providenciando os meios de salvar, de chamar cada um dos seus escolhidos. Isso é que o infralapsarianismo ensina. O supralapsarianismo, ele ensina algo bem diferente. Ele vai dizer que antes da criação, Deus ele predestinou, ele estabeleceu decretos e a partir desses decretos ele passou então a realizar a sua vontade decretatória. Então, depois da predestinação, vem a criação, a queda e aí vem os meios da salvação. Tá? E quando se trata de meios aqui de salvação, dentro da perspectiva do supralapsarianismo, que Deus ele predestinou antes do homem cair, ele já tinha predestinado aqueles que se perderiam e aqueles que seriam salvos. Nós precisamos perceber, irmãos, na nossa noção, algumas questões que são equivocadas aqui e que são ensinadas dentro da literatura na teologia, tá? Que Deus ele decreta a salvação do homem e opera a fé nele, a fé para a salvação. Até aí tudo bem. Mas o grande problema é em relação àquele que não é cristão ainda, aquele que não foi salvo, aquele que não foi regenerado. Estaria Deus decretando também a perdição do homem e o próprio Deus, para garantir o seu decreto, a sua vontade, estaria operando nele o pecado a fim de torná-lo culpável e condenável. Então, essa é uma perspectiva equivocada dessa doutrina, que Deus está determinando o modo do homem viver no pecado para que ele justifique a sua própria condenação. E aí existe uma descrição, isso aqui é importante porque qualquer lugar que os irmãos forem ler sobre isso, vocês talvez vão ver sobre a perspectiva da predestinação positivo. Como Deus é ativo em salvar o homem, ele é ativo em condenar o homem. Por isso que é o positivo, tá? Isso nós não acreditamos. Em relação à salvação, esse entendimento afirma que Deus é o autor da fé salvífica. Sim, de fato, ele é o autor da fé salvífica. Mas essa perspectiva equivocada da predestinação vai dizer que em relação à perdição do homem decretado por Deus, esse entendimento afirma que Deus é o autor do pecado. E você acha que esse problema aqui é um problema moderno? Não, é um problema antigo. Você vê Tiago tratando isso na sua epístola. Porque muitos crentes estavam dizendo, eu estou pecando porque Deus está me levando a pecar. Ele no seu determinismo, ele na sua soberania, ele está criando situações para que eu viva no pecado e seja, por fim, condenado eternamente. Tiago está dizendo, olha, mentira. Deus ele não pode ser tentado pelo pecado, e ele mesmo não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E uma vez concebido, dá luz ao pecado. Então, cada um é responsável moralmente pelo seu próprio pecado, e ninguém pode atribuir a Deus pecado ou que ele estaria sendo um agente do pecado, um provocador, um tentador do pecado. Meus irmãos, isso é papel do diabo, isso é papel do caluniador, do nosso adversário chamado Satanás. Isso não é papel de Deus. Então, o hipercalvinismo vai dizer que, assim como Deus positivamente age no coração do homem para conduzi-lo à salvação, age no coração do homem para conduzi-lo à perdição. E essa maneira calvinista radical, apregoada por determinados teólogos dos nossos dias, é uma posição que nós recusamos e refutamos abertamente. Essa não é a posição que nós consideramos coerente biblicamente falando. Mas, afinal de contas, qual é a visão, então, que nós devemos ter dessa perspectiva teológica? Primeiro, que Deus decreta a salvação do homem e opera nos escolhidos a fé para justificá-lo. Tá? Então, Deus ele age sim no coração do homem de uma forma misteriosa, por caminhos que nós não conhecemos. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui teve um tempo, cada um aqui teve uma maneira pela qual foi persuadido a se render aos pés daquele que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então Deus age, por mais duro que seja o coração,
a salvação pertence ao Senhor. E quando Deus quer quebrantar corações, pode ser o pior ser humano do mundo, Deus, ele é poderoso para fazer corações endurecidos, corações sensíveis à sua voz. Tá? Então, isso aí nós não negamos. E em relação ao homem, Deus decreta a punição. Deus decreta a punição do homem e o mantém sob condenação. Então, não é isso que nós lemos lá em Gênesis? Nós veremos o texto aqui agora mesmo. Ele determina o quê? Se você pecar, você será condenado. Então, ele determinou o quê? A punição. Ele declarou, se o homem pecar, então você vai morrer. Então, o que o homem faz? O homem desobedece, ele peca, e aquilo que Deus havia determinado como punição foi cumprido. A questão é que Deus agora apenas mantém o homem no estado de condenação. E ele faz isso de uma maneira justa. Afinal de contas, foi isso que ele determinou. Se você transgredir, você vai sofrer esta consequência. Ele sofre a consequência. Em relação aos escolhidos, sim, o aspecto aqui agora não é positivo, mas positivo-negativo. Tá? Deus, ele age de uma forma a escolher alguns graciosamente para a salvação, mas ele mantém sob estado de condenação aqueles que ele mesmo quis, soberanamente. Então, em relação ao aspecto aí positivo do decreto de Deus, este entendimento afirma que Deus condenou a todos, mas escolheu alguns para o arrependimento. Paulo vai dizer em 2 Coríntios sobre o arrependimento segundo Deus. Deus, ele age no coração do homem, fazendo-o inclinar-se para o chamado irresistível. Em relação à condenação, esse entendimento afirma que Deus condenou aqueles que viriam pecar impenitentemente ou sem arrependimento. Deus, ele conhece todas as coisas. Deus determinou o fim de todas as coisas. Ele sabe muito antes do homem nascer aqueles que virão em estado pecaminoso e de justa condenação, mas que nunca se arrependerão. Você lê sobre isso, por exemplo, lá em João capítulo 12, a partir do verso 37, quando Jesus estava fazendo muitos sinais à vista de todas aquelas multidões, sinais messiânicos, dando provas incontestáveis de que ele era o Messias. Mas diz o texto que, apesar de Jesus ter feito tantos sinais na presença deles, eles não creram. E aí, João, ao redigir o seu evangelho, ele fica estarrecido, como isso é possível? Aí ele vai citar duas passagens do profeta Isaías. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque parece nos dias de Isaías, que pregava, de forma clara, tangível, compreensível, mas as pessoas se mantinham endurecidas. E aí ele se lembra de uma outra passagem, que Deus tapou os olhos para que não vissem, endureceu os corações para que não crescem. A explicação teológica de João ali só tem uma possibilidade deles terem visto tantos sinais incontestáveis da messianidade de Jesus e não crerem. É Deus agindo na sua justiça e mantendo sob estado de condenação estes que de antemão ele já tinha visto como pessoas impenitentes em relação aos seus próprios pecados. Deus, na eternidade, destinou alguns para a salvação e intervém positivamente em suas vidas para a regeneração e fé, por uma obra unilateral de sua graça. O homem não interfere, o homem não justifica a sua salvação, o homem não faz nada para merecer a sua salvação. Para os não eleitos, ele retém essa obra da graça, entregando-os a si mesmos. Lembra lá de Romanos capítulo 1? Deus entrega o homem à sorte dos seus próprios pecados. O homem, ele não se arrepende. Ele tem, ali no capítulo 1 de Romanos, você vê a revelação da graça comum de Deus, Deus se revelando pelo meio da criação, a revelação comum, e você vê uma revelação especial da pregação do Evangelho, no capítulo 1 de Romanos, quando Paulo começa falando sobre
não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, segundo do grego. Paulo está falando da revelação especial, dada aos gentios. Depois ele fala dessa revelação geral, dada através dos meios da criação. E mesmo assim, o que o homem faz? Este homem, especificamente, que ele está tratando ali em Romanos capítulo 1, ele prefere adorar a criatura do que o Criador. Ele despreza a glória de Deus e atribui glória àquilo que eles, com as suas próprias mãos, fizeram. Eles detiveram a verdade e optaram pela mentira. Ao negar a natureza de Deus, eles negam a sua própria natureza, abandonando, deixando, repudiando o modo natural das suas relações, homem com homem, mulher com mulher, de sorte que Deus entrega o homem à sorte das suas próprias impudicícias, às suas concupiscências. O homem está determinado a viver em estado de rebelião contra Deus. Deus simplesmente mantém esses pecadores no estado de condenação. Simplesmente. E ele não imputa o pecado ou incredulidade em suas vidas. Cada um peca moralmente, assumindo a responsabilidade de afrontar a justiça de Deus, sofrendo justamente as penas previstas nas leis do Senhor. Então, o homem, ele peca porque ele quer pecar. E Deus, então, determinou que no pecado o homem sofrerá eterna condenação. Deus simplesmente mantém esses homens que nascem, esses vasos de ira, eles nascem, eles vêm ao mundo, eles vêm para viver em estado de rebelião contra Deus. Deus simplesmente os mantém sob estado de condenação. Simplesmente, em estado de condenação. Caminhando para o fim, em Gênesis 2, 16 a 17, nós lemos: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do conhecimento, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Ao desobedecer a Deus, aquilo que tinha sido decretado vem à execução. O homem passa a morrer. Por isso Paulo diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem ou necessitam da glória, da presença, das virtudes, da vida que só Deus pode dar. Em Romanos 5, 12, mais adiante, ele volta a dizer: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, entre eleitos e não eleitos, todos nascem maculados pelo pecado e sob o estado de eterna condenação, mesmo antes de praticar qualquer obra que flagrantemente possa ser objeto de acusação de transgressão às leis de Deus. O homem, pelo seu estado espiritual, ele já está em estado de indignidade na presença de Deus. Tá? Aí você fala assim: e as crianças são tão inocentes. Não, elas já nascem já corrompidas pelo pecado original. Já nascem já tendo herdado o pecado original. Já nascem inclinadas para o mal. E até mesmo as crianças, elas carecem da glória de Deus. E Deus tem a sua maneira justa e graciosa de lidar com cada um. Justa e graciosa, Deus tem uma maneira de lidar com cada um, mas todo homem pecou, todo homem nasce corrompido pelo pecado, eleitos e não eleitos. A diferença, como vimos aqui, é que Deus preferiu, na sua soberana liberdade de escolha, Ele simplesmente resolveu revelar a sua graça salvadora a alguns, mantendo outros sob estado de condenação. Olha, por exemplo, o que diz João, no capítulo 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo, e aqui é o mundo de maneira geral. Porque o sacrifício de Jesus, ele foi eficaz para o mundo inteiro. Para uns, o sacrifício de Jesus foi eficaz para salvar. Para outros, o sacrifício de Jesus foi eficaz para condenar. Quem diz isso é Mateus no capítulo 3. Mateus? Acho que Marcos. Não, Marcos também não. Agora eu estou da dúvida, se é Mateus ou em Lucas, que fala que a sua pá, ele a tem na mão. Lucas, né? E aí ele
ele vai trazer o batismo, né? O batismo com Espírito e com fogo. Então, o batismo com Espírito, se referindo à regeneração dos eleitos, e o batismo com fogo, se referindo ao julgamento final, tá? Como descrito lá em Apocalipse capítulo 21. Então, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que até para aqueles que não seriam salvos, ele revelou o seu amor, mostrando para a humanidade caída e destinada à perdição, que ele é justo, que ele é amoroso, e nesses homens, vasos de ira, ele revela, como diz o texto, ele revela o seu eterno poder, ele revela o seu poder para todos. Jesus, ele foi objeto da revelação do amor de Deus. Então Deus deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por quê, gente? Que ele não veio para julgar o mundo, porque o mundo já está condenado, o mundo de homens já receberam a devida punição desde o Éden. Então ele não veio, Jesus não veio para punir ninguém, ele veio para resgatar a ovelha perdida da casa de Israel. Lucas capítulo 15, a primeira parábola, a partir do verso 3, o pastor que deixou no aprisco seus 99 e veio em busca da que se perdeu. Jesus veio buscar aquele que estava perdido, mas que agora foi achado. E é por isso que os anjos nos céus fazem muita festa quando um perdido é encontrado pelo Supremo Pastor das nossas almas. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Outra passagem. Toda a raça humana se tornou corrompida pelo pecado e indigna para estar na eterna presença de Deus, de modo que Deus não foi injusto ao condená-la, nem injusto ao escolher quem ele quis para a salvação. Pois estes que foram escolhidos para a salvação foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Jesus recebeu a pena do pecado que estava sobre nós, e por isso fomos declarados justificados, porque ele supriu a justiça, plenamente a justiça de Deus. Mas ele aplicou a sua justiça aos escolhidos e aos não escolhidos. A diferença é que, aos escolhidos, Jesus, ele supre a necessidade da justiça de Deus em nosso lugar. Ele sofre a penalidade do nosso pecado em nosso lugar. Tá bom? Ninguém é vítima de injustiça. Nem receber misericórdia não é ser tratado injustamente. Não receber misericórdia não é ser tratado injustamente. Deus não tem obrigação de conceder misericórdia a todos. Na verdade, ele não tem obrigação de conceder misericórdia a ninguém. Olha o que ele diz lá no texto de Êxodo, capítulo 33, verso 19, texto que é citado pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 9, verso 15. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Verso 18 do capítulo 9. Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Endurece para não ser salvo. Eu vou pular essa parte aqui das confissões, que diz a confissão de fé francesa, confissão de fé belga, confissão helvética e a confissão de fé de Westminster, e já vou para as considerações finais. Tá? A predestinação divina é uma heresia bíblica? Primeiramente, não. Ela é uma doutrina bíblica inegável e é declarada pelas Escrituras, revelando o caráter do amor e da justiça de Deus como provas da sua integridade e santidade. Tá? Segundo, a predestinação bíblica não é uma heresia bíblica? Não, ela não é uma heresia bíblica. A dificuldade para aceitá-la não está nas Escrituras, mas no leitor que insiste em julgar a sabedoria e as ações de Deus por justiça própria. Agora, quem somos nós? Barros na mão do oleiro. Estamos querendo julgar se Deus está sendo justo ou não. Então, essa justiça nossa está corrompida pelo pecado da rebeldia. Nós somos rebeldes, orgulhosos, e nós sempre julgamos de uma maneira parcial. Quando oferece algum tipo de prejuízo para nós, nós ficamos bravos, queremos ser rigorosos na aplicação da justiça.
Mas quando oferece algum tipo de benefício, de vantagem para nós, nós tentamos negociar a justiça. Se é que vocês me entendem. Nós negociamos a interpretação da justiça e a sua aplicação. Que condição nós temos de julgar aquele que é reto juiz sobre nossas vidas? Terceiro, a predestinação divina não é uma heresia bíblica? Não, não é. O fato do homem possuir uma capacidade de entendimento limitada em relação à imensurável sabedoria divina, Deus continua sendo Deus, e o homem, obra de suas mãos. Este não ocupa a condição moral para discutir com Deus. É o que Paulo vai colocar lá em Romanos, capítulo 9, verso 19. Ele diz o seguinte: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais existiu a sua vontade? Verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Quem somos nós para questionarmos a soberania de Deus? Por fim, a predestinação divina, ela é uma heresia bíblica? Não, de forma alguma. Pelo contrário, é uma verdade que declara a sublimidade e dignidade de Deus ser adorado e nos humilha diante dele. Essa doutrina nos permite reconhecer a posição de Deus e nos coloca na nossa posição diante dele, como o único a quem pertence a nossa salvação, ensinando-nos a temê-lo e a depender de sua misericórdia. Essa doutrina nos ensina a olhar para Deus com profundo temor, pois só Ele pode nos dar a salvação. A suplicar pela sua misericórdia, porque não, como diz o apóstolo Paulo, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E essa doutrina nos ensina a olhar para Deus como fonte dessa misericórdia, que todos nós dependemos dela. E que Deus continue nos abençoando e nos dando a graça de andarmos na sua presença por todo sempre, redimindo-nos a cada dia mais e mais das inclinações desse coração rebelde, desse coração orgulhoso, e em cujo coração também está presente um critério totalmente parcial de justiça que não nos permite olhar para Deus e dizer se Ele está certo ou se Ele está errado, apenas nos submeter de forma silenciosa à sua vontade e dar a Ele todo o louvor e toda a glória, pois Ele é justo e fiel, Ele é amoroso, Ele é bondoso, e sabendo dessas verdades, mesmo que não compreendamos totalmente tudo aquilo que a palavra de Deus ensina sobre a predestinação, nós temos um pressuposto: Deus é justo, e porque Ele é justo, Ele merece todo o louvor e toda a glória de cada um daqueles que invocam o seu nome, do seu povo. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos na Tua presença com temor em nossos corações e Te pedimos, Senhor, que exerça sobre nós as Tuas misericórdias para que, pelo Teu Espírito, sejamos guardados, ó Deus, na Tua presença por todos os dias até o dia final. Não nos deixe, Senhor, entregues à sorte dos nossos desejos, da cobiça do nosso coração. Reconhecemos a nossa pecaminosidade, pedimos perdão ao Senhor e suplicamos pelas Tuas misericórdias. Não nos abandone, Senhor. Coloca-nos, ó Deus, e nos mantenha na Tua presença para todo sempre, pois só o Senhor é Deus. Não há ninguém semelhante a Ti, e o nosso prazer e a nossa segurança é somente o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa justiça, e nós nos humilhamos na Tua presença e Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Pai.